Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre plantabilidade. Ninguém melhor do que o próprio Dr. Semente, Dr. Alexandre Gazola, que já está conosco, dessa vez de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, a quem eu agradeço a participação e disponibilidade. Doutor, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui novamente comunicando com os produtores. E a grande dúvida do produtor esse ano, 2026, além dos custos de produção, é o ninho que está sendo estabelecido, né? Agora, o produtor tem que preparar, já está preparado para a próxima safra, a safra de soja. Como é que ele tem que organizar, se preparar para todo esse momento que a gente está acompanhando, né? Eventualmente, chuvas no Rio Grande do Sul, ou no Centro-Sul, um período mais seco na região centro-norte do Brasil. E o produtor? Como é que ele deve se comportar diante desse desafio, por dizer assim, doutor Gazola? Perfeito, perfeito. Acho que isso é fundamental nós olharmos isso de forma estratégica, né? Independente do cenário que venha, nós temos que estar prontos para estabelecer a lavoura, né? E pensando sempre no que nos dá o retorno, que é as unidades de produção. Então, a planta, ela vai se estabelecer melhor num ambiente que seja favorável, ou seja, que tenha estímulos para alocar as reservas e nutrir o embrião e gerar planta. Então, esse ambiente é decisivo, isso que nós temos que entender, e ele muda em cada propriedade, em cada talhão. Então, o produtor ele tem que ter um olhar estratégico do que realmente faz a diferença dentro da porteira. Isso é importante, né? E aquela escalada que a gente sempre comenta, né? A importância de ter um ambiente preparado para esperar um bom insumo, que nesse caso é uma boa semente com um bom tratamento, né? E de alguma forma saber aproveitar essas janelas, né? Agora, diante desse desafio do El Niño, fica um pouco mais complicado ou não, doutor? Fica complicado. Por exemplo, se nós tivermos realmente um atraso de chuvas no cerrado, ele vai apertar a janela de plantio da soja e, consequentemente, vai forçar uma perda na janela do milho. Então, o que nos ajuda nesse cenário? Mais capacidade de plantio e ter o insumo disponível para esse plantio. Aí o produtor tem que entender assim, que a semente responde por ambiente de armazenamento. Eu vou trazer a semente para a minha propriedade, se eu não tenho um bom ambiente de armazenamento, eu posso estar interferindo, promovendo uma queda brusca de qualidade. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Ao mesmo tempo que eu quero um insumo pronto para mim ter uma janela semear, eu tenho que me preocupar porque ela está interagindo com o ambiente. Quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa, mais vai acelerar a deteriorização. Então eu tenho que olhar os dois cenários. Bom, e de alguma forma, quando a gente fala da preparação da terra, né, nós temos aí em períodos normais, ditos normais, né, em que safras transcorrem normalmente, tem primeiro a preparação do solo, a primeira safra, o milho, né, as forrageiras, e esse ano está um pouco mais complicado nesse sentido, não só por essa questão em relação ao próprio clima, mas também ao custo de produção. O produtor ele já vem tirando o pé do acelerador, por dizer assim, quando ele faz a preparação, primeiro, tecnologia, né, uma redução nos insumos, até mesmo nos fertilizantes, agora disparou, né, uma outra situação, assim como também na preparação do solo, nas palhadas, né? Então vamos lá, uma coisa de cada vez então. Ele tirou o pé do acelerador na questão da tecnologia e não é de hoje, não, doutor Gazola? Vamos pensar assim, quem dos produtores estão nos ouvindo que comprou plantadeira nova? Lembra, eu vou ter janelas, se tudo se confirmar, a tendência, não é a verdade, pode ser que mude o clima. Se o clima se confirmar no cerrado e eu ter a chuva chegando mais tarde, eu vou apertar a janela de plantio. O que resolve? Eu ter mais máquina para plantar e ter o insumo disponível. Porém, com esse crédito caro, o produtor não vem renovando máquina. Então, eu estou com as mesmas máquinas, muitas vezes já usadas, e que podem estragar justamente no momento mais importante, que é o plantio. Então, importância de uma revisão detalhada, importância da qualificação dos operadores e a importância de um bom insumo para tentar minimizar esses efeitos retardatários quando eu tiver uma janela boa, e vai ter, sempre tem boas janelas. Basta a gente estar preparado para aproveitar. Só que a janela, melhor ou pior, pensando em estabelecimento, depende muito de como está o ambiente. Eu tenho um solo compactado, ele vai ter uma dificuldade perante uma chuva pesada e ele vai ter uma dificuldade perante a alta temperatura.
Eu tenho um solo mais estruturado, ele recebe melhor nos dois extremos, chuva ou calor. Eu tenho um solo que não tem palha, eu tenho um problema. Quando a gente fala no cerrado, porque a chuva pesada vai assorear, vai compactar esse solo, e o sol vai incidir calor que vai gerar danos de calor e escaldadura. Então, são dois pontos desafiadores. Então, eu tenho que lembrar que nem todos os problemas eu resolvo no momento do plantio. Eu tenho situações que são anteriores. Eu sempre divido a plantabilidade em 3 momentos. Um antes, que é tudo até o plantio, desde a escolha da semente, o adubo, o tratamento e o preparo da área, manutenção de máquinas, treinamento de equipe. E a execução. E o pós. A execução tem que ser muito bem feita, mas o pós também tem que estar de um olho no plantio e olho no clima que vem depois. Então isso é importante. E quando se fala em safra mais cara, nós temos aí o preço dos fertilizantes que dispararam por causa dessa guerra, né? Todo o custo de produção disparou, né? Alguns produtores podem ter optado em eventualmente esperar, né, para poder já plantar direto a soja na próxima safra, pular, por exemplo, uma de milho para poder diminuir talvez o consumo desses nutrientes, desses fertilizantes do solo e contar com aquilo que já ficou, restou da safra anterior. Isso pode acontecer, doutor Gasola? Isso, na verdade, já aconteceu no Brasil na época da pandemia, né? Nós já tivemos muito esse cenário. A gente tem que estar sempre dentro de um olho no planejamento dos meus custos e expectativas de retorno e um planejamento muito criterioso dentro do que a minha área tem à disposição. Eu tenho nutrientes para nutrir essa safra sem necessariamente ter uma adubação cheia? Essa é a pergunta. Não adianta eu restringir, o adubo está muito caro e eu não colher, porque o meu custo é em relação à minha produtividade. Sim, ao meu investimento, mas à minha produtividade também. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre o que eu estou investindo e o que eu estou buscando retornar. Então, são pontos importantes. Então, o produtor que tem sobrando no solo, que não exportou tudo o que ele tem à disposição, ele pode consumir parte disso, né? Sempre é recomendado ter uma boa caixa, não consumir tudo, né? Então, esse é um ponto de equilíbrio que a gente tem que ter, né? Porque para retornar tudo isso e terem acumulado no solo é um tempo de trabalho, são anos de investimento. Então é importante olhar esses dois cenários. E o produtor que vai fazer só soja, não vai fazer a próxima de milho, sim, ele pode tirar um pouco mais, né? Agora, a questão toda é a palha no chão, né? Isso ajuda tanto no período de escaldadura com o tempo ou o sol de rachar, como também, eventualmente, chuvas, né? Que possam, eventualmente, também ocasionar problemas ali naquela área, né? E a palhada é essencial também numa situação e na outra também, não, doutor Gasola? Porque, por exemplo, pensa assim, ó, quem não fez milho esse ano e não botou cobertura no cerrado vai plantar soja sem palha. Na próxima, quem não tiver janela para fazer o milho, no outro ano, 27, vai plantar soja sem palha. Então, na verdade, eu preciso de um equilíbrio entre a questão de uma safra ajudando a outra, né? Então, se eu não fizer milho, eu não tenho palha para a próxima, ao menos que eu invista numa cobertura. Bom, e agora Braquiária, uma outra planta, né? sim, sim. Agora, essa questão toda, né? Nós acompanhamos, infelizmente, né, toda aquela tragédia que ocorreu em algumas áreas aí do Rio Grande do Sul, de chiviamento, solo levado, a produção praticamente inexistente, né? Nós temos aí, pelo menos, a expectativa de um El Ninho, né? A gente não pode rotular, adjetivar se é um super, se é algo além daquilo que é esperado, mas ele está se estabelecendo. Para o produtor do Rio Grande do Sul que nos acompanha, ou do sul do Brasil, que eventualmente possa ter um volume de chuvas maior durante esse período. Qual que é a dica para esse produtor? Porque ele está agora só na cultura de inverno, né? Vai preparar todo o solo, está colhendo ou plantando, semeando algumas áreas. Para esse produtor do sul do Brasil, que eventualmente possa ter volumes altos de chuva, qual que é a dica que o senhor dá? E para aquele produtor, lógico, da região centro-norte do Brasil, que vai ter um período, ao que tudo indica, seco também. Os dois lados, doutor Gazola, primeiro no sul e depois no centro-norte. O que fazer? Produtor do sul é importante assim, ó, nós entendemos o ecossistema local. O trigo reduziu muito em área. O trigo tinha um benefício grande, além do grão, que era a palha. Então, o produtor que não fez trigo, o que ele tem de cobertura? Quais são as espécies? É um mix?
É só aveia? É só azevém? Qual que é a realidade? Qual a janela de dessecar para ter uma boa condição de plantio? Porque lembra, tá? Quando eu tenho um ambiente frio, eu retardo a decomposição da palha. Então, eu posso ter um índice maior de envelopamento e dificuldade de plantio. Segunda recomendação, é só semear fugindo de janelas de chuva pesada em cima. Porque quando eu semeio, querendo ou não, eu movimento o solo. Então, eu abro o caminho para, em áreas declivosas, iniciar a erosão e a movimentação de sementes. Então, eu fugi dessas janelas de chuva em cima, né? Que é o que mais prejudica a semente, é uma chuva em cima. E lembra que esse excesso de umidade não vem sozinho, ele vem acompanhado de fungos de solo frio, fitósfora, pitchum, entre outros, que são muito ruins para o estabelecimento da lavoura de soja. E aquele produtor que não tem palha, tem um risco, porque aí é o impacto da gota direto nessas áreas, principalmente onde tem propensão a escorrimento. Isso é muito ruim. E para o produtor do cerrado, né, toma muito cuidado, assim, ó, eu suporto perder por um plantio no pó? Quanto? 1% da área, 10%, 5%. Porque se eu não tiver umidade, eu corro o risco de ter que replantar. E replantio é custo novo. Então é importante nós olharmos isso. E tem a região de transição que nós temos entre a região sul e a região cerrado, que pega áreas de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Então é importante que essas regiões de transição entendam qual é a realidade que vai fazer parte do dia a dia deles. É um período, vai misturar seca com frio, e tivemos isso, por exemplo, próximo a Londrina no ano passado, né? Não chovia e estava frio, entendeu? Então nós temos que entender qual é a nossa realidade dentro do nosso ambiente, o que eu consigo fazer para dar as melhores condições para a planta de soja. Esse é o recado. Doutor Alexandre Gazola, doutor Semente, só para finalizar contigo, tua volta aqui sempre muito bem-vinda, né? Fazia tempo que a gente não conversava, o produtor também estava sentindo sua falta, né? Armazenamento, né? Primeiro, aquisição, armazenamento e posterior semeadura, né? O produtor tem que ficar atento mesmo, porque as condições aí, tanto de umidade quanto de extrema seca ou extremo calor, as sementes ali devem ser bem acondicionadas, bem guardadas, um tratamento especial, né? Elas merecem um tratamento VIP, por dizer assim. Exatamente, a logística e o armazenamento de sementes fazem parte do que a gente chama o caminho da planta que passa pelo caminho da semente, né? O que a gente precisa entender? Ambiente cerrado, o problema é a alta temperatura e a baixa umidade relativa. Então, o ideal é que eu armazene ou num galpão com pé direito alto ou em câmaras frias. Tem muitos produtores de sementes que ofertam hoje com CDs, centros de distribuição com câmara fria. No sul, a maior preocupação é o ganho de umidade. Então, o ambiente é frio no sul, vamos pegar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muitas outras regiões. É frio, porém eu tenho chance de ganho de umidade. Eu tenho que fazer um trabalho de um bom armazenamento e um bom ambiente de troca, né, para evitar esse ganho de umidade. Mas a maior preocupação é as regiões de transição e os cerrados, pelo ambiente quente. Certo. Bom, do Rio Grande do Sul, viaja para Minas Gerais, de Minas Gerais, outra parte do país, ou seja, não para em casa, né? A família vai reclamar daqui a pouquinho que só viaja também, não, doutor Gasol? Temos que estar comunicando com o produtor. Esse é o nosso grande objetivo aí, levar informações, né? Vamos estar em Minas Gerais falando também sobre lavoura, né? Manejo de lavoura. É isso aí. Doutor Gazola, foi um prazer tê-lo mais uma vez. Em breve o convite já está feito. Gostaria de contar com sua participação, trazer outras informações aqui para o produtor. Muito obrigado, viu? Obrigado, grande abraço. Muito obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, lembre sempre, nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, faça parte do clube do T&D. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado e até uma próxima.